livro, agora nós estamos estudando Provérbios, então você pode começar por Provérbios, se você quiser. Mas eu recomendo, às vezes, você estudar Provérbios e juntamente um outro livro. Pode começar pelo Novo Testamento, que é mais fácil. Então, Mateus, Marcos, Lucas e João são os primeiros 4 livros que você pode começar a estudar. Então, todos os dias você pega um capítulo ou 2, depende do seu tempo, leia, reflita, medite e pegue um provérbio, um versículo de Provérbios. Um capítulo de Provérbios também. Porque Provérbios, por ser mais fácil de entender e por ter muita instrução, tem que ser lido, né? Então, às vezes você vai esperar ler todo para ler Provérbios. Não. Leia junto. Outra dica bem legal que eu dou é você pode ouvir também a Bíblia, né? Tem o Cid Moreira no YouTube, ele tem a Bíblia falada, eu gosto muito. Então, muitas vezes eu tô fazendo esteira, eu tô ouvindo, eu tô caminhando, eu tô fazendo serviço de casa, eu tô ouvindo, né? Mas depois eu gosto de ler, né? Então, mas aí eu leio, aí o entendimento é muito mais fácil. Então, é uma dica aí que você pode estar fazendo alguma coisa também ouvindo a Bíblia, né? O que você se propôs a estudar, né? Faça um planejamento dos seus estudos, porque senão você nunca sai do lugar. Não é a Bíblia, gente, não é abrir, hoje eu vou, o que Deus tem pra mim? Vai lá, abre a Bíblia e lê. Não, a Bíblia ela tem que ser estudada, ela tem que ser, né, entendida. Então você precisa estudar a Bíblia. Então faça isso. Se você gosta de história, o Antigo Testamento também é muito lindo. Você pode começar por Gênesis, começa do começo. Agora, passar uma vida toda sem ler a Bíblia inteira uma vez, gente, reflita sobre isso, né? Porque é um livro que foi inspirado por Deus, é escrito por Deus, né? Porque foi escrito por homens, mas inspirado por Deus. E ele serve para nossa repreensão, para nossa instrução na justiça. Então tem que ser lido todo. A gente precisa se propor a ler a Bíblia toda. Pelo menos, né, antes de a gente partir daqui, né? Tem pessoas que já leram várias e várias vezes, né? E cada vez que você lê as mesmas coisas, né, você tem um entendimento diferente. Então é muito importante, tá? Se dedicar a isso. E o interessante é que quanto mais você lê, mais você tem vontade de aprender, de estudar. E o que você não entende, você pode pedir ajuda aos universitários, né? Que eu falo, vai no Google, coloca lá, pregação de tal versículo que eu não entendi. Você vai escutar uma pregação sobre aquilo, ou busque pessoas que possam te ajudar a entender, mas não desista. A Bíblia é difícil. Não é difícil, gente. É questão de você entender e pedir para Deus te dar esse discernimento, esse entendimento, que Deus vai abrindo, né? E outra questão também interessante, procure uma Bíblia de fácil entendimento, se você tem dificuldade. A NVI e a NVA, elas são Bíblias muito interessantes, porque elas são com a linguagem atual. Então, de fácil entendimento. Então, procure uma Bíblia de fácil entendimento para você também. É uma dica, né? Então, a NVI, nova versão internacional, é uma Bíblia bem tranquila. Inclusive, é essa que eu estou usando para estudo aqui com vocês, tá bom? Então, vamos iniciar nosso estudo de hoje, Provérbios 27. Nós temos 27 versículos para estudar. Vamos começar. Então, versículo 1. Não se gabe do dia de amanhã, pois você não sabe o que este ou aquele dia poderá trazer. Então aqui tá muito óbvio, né, esse versículo aqui falando pra gente não contar vantagem em nada na nossa vida. Tem aquelas pessoas que vivem se gabando, contando vantagem, que ela é isso, que ela é aquilo, que ela faz isso, que ela faz aquilo. Então aqui tá nos advertindo que não é bom a gente fazer isso. Por quê? Porque a gente não sabe o dia de amanhã. A gente não sabe o que vai acontecer amanhã, né? Então, essa presunção, né, de você contar vantagem não é vista por Deus com olhos bons, por Deus não, né? Então, a gente não tem o domínio sobre o futuro. Então, por isso que não podemos ficar se gabando das coisas, né, do dia de amanhã. Então, não se gabe do dia de amanhã, né? Porque, amanhã eu vou... daqui um ano, não só amanhã, tá falando do tempo, né? Eu vou fazer isso, não, você não sabe, nós não temos esse controle, só Deus tem esse controle da nossa vida, né? Então não conte vantagens. 2, que outros façam elogios a você, não a sua própria boca. Outras pessoas, não os seus próprios lábios.
Então aqui aquelas pessoas que gostam também, né, de falar, de se elogiar, né? É meio que sequência, o de cima fala sobre o futuro, né? Não contar vantagens do dia de amanhã. Mas esse aqui tá falando de vantagens que você se elogia. Ah, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou boa, eu sou, né? Tem pessoas que são orgulhosas assim nesse sentido. Então, fala pra gente não fazer isso. Se você tiver que ouvir algum elogio, que seja de outras pessoas. Não você ficar se elogiando, tá? Isso também não é legal, não é bom, né? Então não faça elogio dos seus próprios lábios. 3. A pedra é pesada e a areia é um fardo, mas a irritação causada pelo insensato é mais pesada do que as duas juntas. Então, aqui tá falando de irritação. Irritação é o quê? Ira, né? Que é um fruto do... a gente ontem falou sobre domínio próprio, que o domínio próprio é fruto do espírito, e sobre a ira, né? Que é algo da carne. Então, aqui tá falando que a pedra, né, e a areia são pesados, né? O fardo é pesado, mas a irritação causada, alguém que te irrita, uma pessoa insensata, uma pessoa tola que te irrita, né, é muito pior, é muito mais pesado do que a areia e a pedra que tá falando aqui. Então, realmente é difícil mesmo você conviver com pessoas que te irritam, né, que te chateiam, pessoas malas, vamos dizer assim, né? Então, é bem complicado. Então, ou você tem que se afastar dessas pessoas, né? Ou você tem que saber lidar com essas pessoas, tá? Então, tá falando que é difícil mesmo. 4. O rancor é cruel e a fúria é destruidora. O rancor é cruel. E né? Quem tem rancor dentro da pessoa, quem guarda rancor no coração são pessoas amargas, são pessoas que, né, às vezes sofreram muito, tem muita mágoa de outra pessoa e não cura, né, não vai buscar cura, fica guardando aquele rancor. Isso vai trazendo doenças, né? Porque mexe no emocional, traz doenças. Então, o rancor é cruel, ele traz doenças, porque mexe no corpo físico também, não, né, do emocional passa para o físico, somatiza. E a fúria, que é a ira, é destruidora. Então, quando aquelas pessoas que vivem iradas, né, que vivem, né, são briguentas, vivem com ira, vivem com fúria, são destruidoras. Então, tanto o rancor é cruel, ele sim pode te trazer doença, você ser uma pessoa rancorosa, então tem que curar isso, né? Porque traz doenças, traz tristeza, traz um monte de malefício. E a fúria também é destruidora. Mas quem consegue suportar a inveja, então, o rancor e a fúria são destruidores, fazem muito mal para nós. Mas quem pode suportar a inveja? Ou seja, aqui tá falando que a inveja ainda é pior que tudo isso. Então imagina essa pessoa que passa por esse processo, né, de inveja de alguém. Então tem muitas pessoas que às vezes têm inveja, não quer que você prospere, ela fica ali só, né, vendo o que você tá fazendo, te invejando. Então, só que a gente leu, né, nos versículos anteriores, que se você está no caminho de Cristo, se você está com Cristo, nada te pega. Nada, nem inveja, nem mal olhado, nada que fazem para você. Mas você precisa estar no caminho. Nós lemos ontem isso. Então assista ontem, a gravação de ontem, que você vai ver o versículo que está. Ou leia 26 que você vai ver. Então, a inveja é uma coisa muito forte. Realmente, eu já convivi com pessoas assim do meu lado, que tem muita inveja de mim, e o pior quando a inveja é dentro da sua casa, né? Às vezes uma mãe, às vezes um tio, uma tia, uma irmã. Inveja é algo muito ruim de a gente conviver, né? E aqui tá comprovando isso. 5. Melhor é a repreensão feita abertamente do que o amor oculto. Ou seja, a gente precisa repreender às vezes nossos filhos, repreender uma pessoa, mas é melhor você repreender do que você fazer vistas grossas, mesmo que você ame aquela pessoa. Vamos dar um exemplo de filho, né? Às vezes os pais não repreendem o filho na hora que precisa repreender porque fazem vistas grossas, né? E fica por ter gosta da, porque a repreensão muitas vezes é porque você gosta da pessoa, você está ajudando ela
a enxergar que ela tá fazendo coisa errada. Isso é amor. Quando um pai repreende um filho, a mãe repreende um filho, ela ama tanto o filho que ela quer que ele faça as coisas certas. Então ela repreende. Então, só que é melhor você ter essa repreensão ser feita abertamente, né? Do que você não fazer isso. Do que você não demonstrar, né? Ter essa atitude, né? Ter esse amor e não falar sobre ele. Agora, também tem esse tipo de a gente poder interpretação, mas também tem a interpretação que o amor, quando não colocado em prática, ele não serve para nada. Então você precisa falar do amor, você precisa pôr as coisas que você faz em prática. Não adianta só você falar, repreender e você não praticar o amor, tá? Então também tem essa interpretação. 6. Quem fere por amor mostra lealdade, mas o inimigo multiplica beijos. Então, de novo, falando sobre repreender, né? Quem fere por amor, quem repreende por amor, né? Mostra lealdade, mostra que realmente você gosta daquela pessoa, que você quer que aquela pessoa se dê bem, que você quer que ela ande nos caminhos, você repreende, né? Mas o inimigo, quem não quer isso, quem não tá nem aí, multiplica beijos. Ele até às vezes incentiva você a continuar fazendo coisa errada. Então, esse é uma pessoa inimiga. Ela não tem amor por você. Às vezes a gente tem amigos que quando a gente tá fazendo algo errado ou vai tomar uma decisão, a pessoa que gosta de você vai falar, olha, não faça isso, repreende. Se você está fazendo alguma coisa errada, a pessoa que gosta realmente de você te repreende em amor, mas e para você não, né, continuar fazendo aquilo errado. Agora, as pessoas que são suas inimigas, elas ainda incentivam você a continuar fazendo a coisa errada, tá? Isso que tá querendo dizer nesse versículo. 7. Quem está satisfeito despreza o mel, mas para quem tem fome, até o amargo é doce. Então aqui esse versículo está falando sobre não valorizar aquilo que a gente tem, né? Então quem está satisfeito despreza até o mel. Então se você já tem você tem muitas coisas, você não valoriza o que você tem. Né? Então não valoriza às vezes a família que você tem, tudo que Deus te dá. Você, né? Tem pessoas que não estão nem aí. Mas quem tem fome, até o amargo é doce. Né? Então tem pessoas que quando você tá com fome, né? Até o amargo é doce. Comer uma coisa amarga é doce, porque a fome é tanta, né? Então esse versículo fala sobre isso. Você valorizar aquilo que você tem, porque só quando você perde que você dá valor, muitas vezes, né? 8. Como a ave que vagueia longe do ninho, assim é o homem que vagueia longe do lar. E aqui, gente, eu entendi nesse versículo, é sobre o cuidado com a nossa família, né? Que a gente não deve ficar muito tempo longe do nosso lar, né? Deixar muito tempo nossos filhos, se dedicar muito ao trabalho, né? Não ter essa... Porque aqui fala, ó, como a ave vagueia longe do ninho, assim é o homem que vagueia longe do lar. Então, deixar muito a família, não se preocupar tanto. Eu vejo muito hoje os pais, mães, né, que trabalham o dia inteiro fora, deixam o dia inteiro, às vezes, a criança na creche. Eu tendo muitas pessoas que relatam, né, que ficavam muito sozinhas quando eram crianças. Tudo bem que os pais precisam trabalhar, mas tem que ter um equilíbrio aí, né? Às vezes tem muitas mulheres que nem precisam trabalhar tanto, né? Aí o pai sai, a mãe sai, deixa o dia inteiro pessoas ou com babás, ou em creche, ou com avós, né? Hoje tá muito essa questão dos avós, né? Que as mães deixam tudo com a avó, obrigam a avó a cuidar dos filhos. Então é uma questão de, olha aqui, ele tá nos chamando a atenção sobre isso, que a gente tem que não ficar tanto tempo longe do lar. Né? Não é bom isso. 9. Perfume e incenso trazem alegria ao coração. Do conselho sincero do homem nasce uma bela amizade. E tá falando sobre o amigo, né? Às vezes nós encontramos bons conselhos
com amigos, né? Ajuda. Às vezes a gente vai fazer alguma coisa e é bom ter alguém que nos possa nos ajudar, nos orientar, nos aconselhar. Se você não tem amigos, às vezes na sua igreja, um pastor que te aconselha, ou você que é católico, um padre, ou na família, a mãe, um pai, você tem que ter pessoas que te dão conselhos sinceros, né? Você tem que ter uma pessoa que você possa contar com ela quando você precisa de um conselho. Então aqui fala isso, né? Do conselho sincero do homem, né? Do homem, o amigo, nasce uma bela amizade. 10. Não abandone o seu amigo, nem o amigo de seu pai. Quando for atingido pela adversidade, não vá para a casa de seu irmão. Melhor é o vizinho próximo do que o irmão distante. Aqui fala que você tem que respeitar os amigos dos seus pais, honrar, né? Tanto a gente tem que honrar pai e mãe, como também respeitar os amigos dos nossos pais, né? E quando você é atingido por uma adversidade, muitas vezes você pode, em vez de ir lá para o irmão distante, você pode sim pedir ajuda, às vezes para um amigo, um vizinho próximo. Bem objetivo esse versículo. 11. Seja sábio, meu filho, e traga alegria ao meu coração. Poderei então responder a quem me desprezar. Esse versículo, eu assim, fiquei meio assim, né? Mas vamos entender aqui que Deus fala que nós precisamos buscar a sabedoria, né? Para dar alegria, tanto para nós, como para as pessoas que a gente convive, né? E também para o Senhor, né? Então, ele vai se alegrar com quem busca sabedoria. A sabedoria está onde? No conhecimento, que é a palavra de Deus. Então ele vai se alegrar o coração do pai, né? E aí ele vai desagradar quem não faz isso, quem não tem a sabedoria. Eu entendi isso nesse versículo. Tem uns versículos às vezes que são meio assim, né? A gente fica meio pensando. 12. O prudente percebe o perigo e busca refúgio. O inexperiente segue adiante e sofre as consequências. Então aqui de novo falando sobre você buscar sabedoria para ser prudente. Então, quando a gente busca sabedoria através do conhecimento, a gente se torna pessoas prudentes, né? A gente pensa antes de agir, a gente analisa as coisas, isso é ser prudente, né? Então, quando a gente é prudente, a gente percebe o perigo e busca refúgio. Então, a gente sabe o que fazer. Mas a pessoa que não tem sabedoria, que é inexperiente, ela segue adiante e sofre as consequências. Então, é muito assim... Quem tá aí, né, no mundo que não sabe, não está nos caminhos do Senhor, não busca sabedoria, não busca conhecimento, muitas vezes faz coisas erradas e colhe as consequências, né? Isso é fato. 13. Tome-se a veste de quem serve de fiador ao estranho. Sirva ela de penhor de quem dá garantia a uma mulher leviana. Então aqui de novo, né, Provérbios fala muito sobre você ter cuidado na questão de ser fiador de alguém, né? Então aqui Provérbios ele não recomenda você ser fiador de ninguém, a não ser uma pessoa muito próxima, alguém da família, porque é mais certo você ter que pagar a dívida, é muito mais. Então aqui eles nos orientam em vários versículos de Provérbios, cuidado com essa questão de ser fiador de alguém, não recomenda, tá? Esse é o ensinamento desse versículo. 14. A bênção dada aos gritos cedo de manhã, como maldição é recebida. Aqui é um versículo bem interessante, né? A bênção dada aos gritos cedo de manhã, nessa versão tá falando assim, como maldição é recebida. Ou seja, a pessoa que logo cedo começa vou dar um exemplo aqui, cantar louvor na sua casa, põe som alto, ou fica orando, gritando logo cedo, e às vezes incomoda o vizinho, né? Então é maldição recebida, né? Então tudo nós temos que ter bom senso aqui, né? Então bom senso com as pessoas, né? Então é um versículo bem interessante, né? Então você cuidado para você não ficar logo cedo gritando, acordando pessoas, às vezes em nome de Deus, né? Isso pode irritar, principalmente quem mora em apartamento, né? Que escuta tudo, né? Eu moro aqui em São Paulo, eu tô no apartamento que eu escuto assim, criança chorando, eu escuto um monte de coisa. Então eu tenho que ter bom senso de não... Eu acordo cedo, né, pra orar, e às vezes eu coloco um louvor, né, então eu tenho que ter bom senso de não atrapalhar os vizinhos logo cedo, tá? Então, olha como o Provérbios é maravilhoso. Até isso ele fala pra gente. 15.
A esposa briguenta é como gorjeta. Não, desculpa. A esposa briguenta é como gotejar constante num dia chuvoso. Detê-la é como deter o vento, como apanhar óleo com as mãos. De novo falando sobre a mulher briguenta. Aqui não é só mulher, é homem também, né? Provérbios fala muito sobre as mulheres briguentas. Porque então é importante você você sempre, né, conhecer bem a pessoa que você vai casar, porque depois que casou, né, se você vê que a pessoa é uma pessoa difícil, né, aí você tem que aturar, né? Mas aqui fala que é chato ter, né, como uma água pingando no dia de chuva, uma goteira, é chato ficar ouvindo aquilo, né? Mesma coisa aqui, a esposa briguenta é muito chato ter uma pessoa assim do lado, assim como o homem também. Então a gente precisa se conter, a gente tem que ter domínio próprio. É horrível você viver com uma pessoa assim. Então, tá nos alertando sobre isso. 17. Assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. Então, aqui tá falando sobre as amizades verdadeiras, né? Assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. Amizades verdadeiras nos ajudam a nos tornarmos pessoas melhores, tá? Então, isso que está falando aqui, sobre amigos verdadeiros. 18. Quem cuida de uma figueira comerá de seus frutos, e quem trata bem o seu senhor receberá tratamento de honra. Aqui fala sobre a importância, né, de você cuidar daquilo que você recebe, né? Porque tudo que a gente planta, a gente vai colher. Então, quem cuida de sua figueira comerá seus frutos. Quem cuida da sua casa, quem cuida dos seus filhos, quem cuida da sua vida emocional, quem cuida da sua vida financeira. Tudo que nós cuidarmos com amor, com carinho, com prudência, com sabedoria, nós vamos colher bons frutos, né? Então, quem trata bem também o seu Senhor, né, as pessoas, Deus, receberá tratamento de honra. E aqui, ó, quem trata bem o seu Senhor, então é tratar bem as pessoas e tratar bem Deus, né? Buscar a Deus. Então vai receber o tratamento de honra. Então plantou, colheu. Plantou espinhos, colherá destruição. Plantou amor, plantou coisas boas, vai colher coisas boas, vai colher honra. Isso que tá falando aqui, tá? 19. Seja bem-vindo quem tá entrando. Assim como a água reflete o rosto, o coração reflete quem somos nós. Então aqui também esse versículo é bem objetivo, né? A gente consegue conhecer a pessoa pelo fruto dela, né? Eu entendi assim. Então você conhece a pessoa quando os comportamentos, o que ela construiu, se ela é uma pessoa boa, que tem um coração bom, né? Então, assim como a água reflete o rosto, a gente vê através, né, o rosto através da água, o coração reflete quem somos. Aquela frase que fala, a boca fala do que o coração está cheio, né? Então, aqui também fala sobre nós refletimos quem somos, o coração mostra quem somos. Então, se o teu coração está cheio de ira, de raiva, de rancor, você vai ser uma pessoa assim. Se você está buscando a palavra, está no caminho, está se alimentando, né, da palavra de Deus, você vai querer ficar falando isso, você vai refletir isso para as pessoas, né? Então você conhece uma pessoa pelo comportamento dela, e isso está tudo através do coração dela. Então tudo que está no coração vai refletir externamente. 20. Como a morte e a destruição são insaciáveis, como insaciáveis são os olhos do homem. Então aqui tá falando sobre os desejos do homem, né? Que nunca são saciados, né? Tem pessoas que vivem em busca só de prazeres da vida, e isso, quem só busca prazer só é insaciável, né? Isso traz morte e destruição. Então o nosso objetivo, nós temos que buscar o quê? A sabedoria, o conhecimento para ter sabedoria. E não só atrás de desejos da carne, né? Pessoas que são insaciáveis nesse sentido, tá? 21. O crisol é recipiente, é tipo de um potinho, tá? O crisol é para a prata e o forno é para o ouro.
Mas o que prova o homem são os elogios que recebe. Aqui está falando sobre aquelas pessoas. Você vai conhecer alguém de verdade quando você, às vezes você elogia a pessoa e a pessoa se acha naquele elogio, né? Então, quando a pessoa que é elogiada, ela tem que, se ela é uma pessoa boa, se ela é uma pessoa correta, se ela é uma pessoa honesta, isso tudo ela deve ao Senhor, porque de nós não temos nada de bom em nós. Nós somos pecadores, nós somos, como Paulo fala, trapos de imundícia. Nós só somos pessoas melhores quando nós nos convertemos e nos arrependemos dos nossos pecados por Jesus, né? Através de Jesus Cristo. Então a gente pode sim se tornar pessoas melhores, a gente pode sim buscar essa pessoa, porque Jesus veio para nos resgatar, né, do pecado e mostrar para nós que é possível a gente ser pessoas melhores através de Jesus, não tem outro caminho. Mas se a gente não se converter, não se arrepender, nós somos pessoas pecadoras, nós não temos nada de bom em nós. E nós só somos salvos pela misericórdia de Deus, porque todos nós somos condenados à morte, ao inferno. Mas Deus teve misericórdia, mandou Jesus para nos salvar e quem, né, seguir isso realmente está a caminho da salvação. Quem realmente tem a fé, né, em Jesus Cristo, aceitar Jesus no seu coração, aí esse sim será salvo. Mas aqui está falando que mas o que prova o homem são os elogios que recebe. Então, pessoas que recebem elogios e que não dedicam isso, toda a glória, toda a honra ao Senhor do que você é hoje, são pessoas que colocam toda a sua glória nela mesma. Então elas se acham Deus, né? E tudo que você receber de elogio, você tem que dedicar a Deus. Então é assim, receber um elogio, agradece, a gente tem que agradecer os elogios que a gente recebe, mas tem que dedicar a Deus, porque vem dele tudo que somos. Se somos se tem alguma coisa de bom em nós, vem de Deus. Então os elogios não é para você, é pela glória de Deus em você. É isso que fala aqui, tá? Então, quando você elogiar uma pessoa e essa pessoa se achar, se engrandecer e se ficar vaidosa por isso, não é de Deus. O que é de Deus é você ser humilde e você receber o elogio e falar, olha, obrigada, mas toda a glória é para Deus, não é minha. Tudo que eu faço vem de Deus. É isso. 22. Ainda que você moa o insensato como trigo no pilão, a insensatez não se afastará dele. Então aqui nem que você moa é espremer, né? Amassar, socar, né? O trigo no pilão. Nem que você faça isso com uma pessoa insensata. Quando ela é insensata, ela vai deixar de ser insensata. Então quando a pessoa é realmente insensata, aquela pessoa tola, a pessoa que não quer saber de nada, a pessoa que não quer saber de conselho, a pessoa que você fala e ela continua errando, ela continua nos maus caminhos, ela continua. Então tem pessoas que são assim e não vão mudar. Então aqui tá falando, ainda que você moa, ainda que você falhe, ainda que você, né, tem filhos que são assim, tem pais que são assim, tem pessoas, amigos que são assim, você tá ali falando, você tá ajudando e a pessoa é insensata, ela não quer saber, ela quer continuar no caminho errado, ela quer continuar no caminho, né, no pior caminho. Então, ele não vai mudar. Então, ainda que você moa insensato como o trigo no pilão, a insensatez não se afastará dele. É um versículo bem forte, né? Então, você tem que entender que tem pessoas que não vão mudar e acabou. O que você tem que fazer? Você tentou mudar. Não quer, né? 23. Esforce-se para saber bem como duas ovelhas estão de cuidadosa atenção aos seus rebanhos. Esforce-se para saber bem como suas ovelhas estão. Tá? E aqui nós vamos falar, as ovelhas é os seus bens que você construiu, que você tem. Dê cuidadosa atenção aos seus rebanhos, as coisas que você construiu, a sua família. A gente pode interpretar assim. Pois as riquezas não duram para sempre e nada garante
que a coroa passe de uma geração a outra. Então aqui está falando das ovelhas, os seus bens materiais também, né? Então para você cuidar do que você tem, ter zelo, guardar muitas vezes, né, na questão material, né, financeira, cuidar, né, porque as riquezas não duram para sempre. Hoje você pode ter dinheiro, amanhã você pode não ter. Se você não cuidar, se você não guardar, se você não souber investir, você pode vir a perder tudo de uma vez, né? Então tem que cuidar dos bens que você tem, ter zelo pelo que você tem. Isso que fala aqui, tá? Por que fala em ovelhas? Porque antigamente, qual que era a maior financeiramente eles tinham na época? As ovelhas. As ovelhas representavam muito de quem tinha muita ovelha, tinha muitas posses, né? Hoje é o dinheiro, naquela época eram as ovelhas. Então, por isso, tem que cuidar do que você tem. 25. Quando o feno for retirado, surgirem novos brotos e o capim das colinas for colhido, os cordeiros fornecerão a você roupa e os bodes renderão a vocês o preço de um campo. Haverá fartura de leite, de cabra, para alimentar você e sua família e para sustentar as suas servas, né? Então aqui fala sobre investimento, eu entendi sobre isso, você ter sabedoria para investir os teus recursos, né? Não sair aí, ganha, já vai gastando, as pessoas, tudo que ganha já gasta, você ter essa sabedoria de investir, né? Para você multiplicar o que você tem. Então vamos ler de novo. Quando o feno for retirado, surgirem novos brotos e o capim das colinas for colhido, os cordeiros fornecerão a você roupa e os bodes renderão a vocês o preço de um campo. Haverá fartura de leite e de cabra para alimentar você e sua família e para sustentar as suas servas. Então, tudo que você for recebendo, tudo que você for construindo na sua vida, né, financeira, você precisa ir organizando isso para você poder ter, né, sempre esses recursos produzindo, para você poder nunca gastar tudo e não ter uma provisão, né? Isso que fala aqui, é sobre investimento. Então era isso, gente. Eu acho que hoje foi bem objetivo nossa leitura. Verdade, estamos estudando sobre administradores fiéis à espera do mestre. Ai, que legal, Olga. Seja bem-vinda. Aqui, ó. Bom dia, André. Feliz Dia das Mulheres. Feliz Dia das Mulheres. Obrigada pelos seus conteúdos maravilhosos, guerreiros. Muito obrigada, Olga. Você sempre por aqui, muito carinhosa, né? Mas tudo isso eu faço para a honra e glória do Senhor. Ele que me mandou, tô aqui fazendo, né? Muitas vezes tem poucas pessoas aqui, mas fica gravado. Quero reforçar que todo o meu conteúdo aqui, todo o estudo de provérbios, hoje a gente está no 27, desde o 1, está gravado na grade dos rios e está subindo tudo pro YouTube, no meu canal novo do YouTube. Eu abri um novo canal, Andréa Pinzon, então tá tudo lá. Eu já subi, acho que até o 10 lá. Então a gente formatou melhor, né? E pode servir de ajuda, de auxílio para o seu estudo. Porque provérbios não é difícil, mas às vezes tem alguns versículos que até eu mesmo acho difícil aqui de ensinar, de falar, né? Às vezes eu busco mais conhecimento, porque tem umas coisas que a gente não entende bem. Então é importante você ter, às vezes, um auxílio, né, do estudo. Então, como Provérbios é um livro que a gente precisa estudar com a família, toda a Bíblia tem que estudar com a família, mas Provérbios, principalmente com nossos filhos, eu sempre falo isso, é muito importante, porque aqui tem as instruções necessárias em todas as áreas, né? Na educação dos filhos, na área emocional, na área de relacionamento, na área financeira. Então aqui em Provérbios tem tudo, e é um livro fácil de entendimento. Então a dica que eu dou: escolha um dia na sua casa, faça o seu culto doméstico, faça seu estudo doméstico com sua família. Já ensina seus filhos dentro de casa que nós precisamos buscar conhecimento na Bíblia. É aqui que nós vamos buscar a sabedoria. Então, se você implantar isso dentro da sua casa, você já está dando o exemplo de como que tem que ser. Aí a gente quer que os filhos andem no caminho do Senhor, né, que tem a sabedoria, mas a gente não dá o exemplo. A gente tem que começar o ensino dentro da nossa casa. Tem que levar à igreja, é importante,
a gente frequentar uma igreja, mas dentro de casa é mais importante. E tem muitas pessoas que falam, mas os filhos não querem, é difícil. Comece você fazendo, que eles vejam você estudando. Tire um dia da semana, à noite, que é onde todo mundo está em casa, e tire meia hora para você sentar lá, fazer o estudo, depois faz um lanchinho para eles, sabe? Faça ser um momento de comunhão e ser um momento de estudo mesmo, né? De conhecimento mesmo, porque isso você vai plantar a semente, uma hora vai colher, como falou aqui, né? A gente falou sobre isso. Quem planta, colhe. Então faça a sua parte, que Deus vai te honrar, tá? Então o Provérbios é um livro muito fácil, de muito entendimento e muito sábio, tá bom? Essa é a dica que eu tenho para vocês, tá? Então comece. Eu e minhas noras tiramos um momento pela manhã para nos relacionarmos com Deus. Olha que legal, olha que depoimento bacana, que bom, parabéns, né? Eu tenho certeza que isso está trazendo muita força, está trazendo muita conexão entre vocês, está ajudando bastante, né? Porque quando a gente está junto com pessoas, estudando a palavra, isso traz, assim, primeiro, assim, um bem-estar incrível, né? E Deus se agrada de a gente estar buscando com a família, isso é muito importante, né? Nos ajuda muito e nos prospera muito. Tem muitas pessoas que estão com a vida travada aí. Minha vida não vai pra frente, minha vida é travada, mas você tá buscando? Você tá buscando a sabedoria? Você tá buscando o conhecimento na palavra? Você tá orando? Você tá dedicando? Você tá nos caminhos? Porque tudo é espiritual, gente. Não adianta. Eu falo nos meus tratamentos, eu trato o emocional das pessoas, mas se a gente não ter as disciplinas espirituais, não praticar as disciplinas, não estudar a palavra, não buscar, a tua vida não vai fluir. Eu até coloquei um post. Se você tá no mundo, se você não tá com a tua vida espiritual em dia, não adianta você reclamar que a tua vida tá travada, não adianta. Porque mesmo a gente estudando, buscando, orando, estando em intimidade com Deus, a gente passa dificuldades, batalhas, porque isso não vai me eximir de não enfrentar desafios, claro que não. Só que como eu vou passar pelos desafios, que é a questão, que quando eu estou com intimidade com Deus, eu vou conseguir passar de uma maneira tranquila, com sabedoria, sem ficar desesperada, sem entrar em depressão, com angústia, com estresse, com ansiedade, porque eu sei que eu tenho um Deus que está ali comigo, que está me suportando, que está do meu lado, que está me ajudando, que vai fazer com que eu passe por aquele processo, por aquele problema, de uma forma de uma forma, né, com esperança. Essa é a diferença. Essa é a diferença. É isso, gente. Então, ficamos por aqui, já passamos do horário. Amanhã eu vou, se Deus quiser, eu vou conseguir fazer a live, que eu estou viajando hoje à tarde. E tô muito feliz, porque eu vou visitar meu filho, que tem muito tempo que eu não vejo. Vou voltar para o Mato Grosso, que já vai fazer 2 anos, quase 3 anos que eu vim embora. Eu vou lá visitá-lo. E eu não sei como é a internet lá dele, ele falou que é boa, né? Mas amanhã eu vou testar. Hoje, na hora que eu chegar lá, eu vou testar. Se a internet não estiver boa amanhã, então a gente não vai fazer o estudo amanhã. Mas se Deus quiser, vai dar tudo certo. Amanhã a gente vai estudar o capítulo 28. Né? Já estamos quase na reta final. Só tem 31 capítulos, estamos quase encerrando esse estudo de Provérbios. E quero falar aqui para vocês que eu vou abrir um grupo de estudo, um grupo de estudo bíblico. Vai ser um grupo fechado, né? Vai ser um grupo, vai ter custo zero, vai ser gratuito. É uma sala que eu vou abrir para a gente estudar juntas, né, a Bíblia. Então eu vou escolher alguns temas específicos. Eu vou começar, já tenho na minha cabeça. A gente vai falar sobre quem é Deus, quem é Jesus, quem é o homem. Então a gente vai falar sobre os temas assim bem específicos e depois a gente vai entrar estudando alguns livros da Bíblia. Eu acho que vai ser um lugar bem legal
para quem quer realmente saber mais. Eu tenho muita gente que me procura, que fala, eu não sei estudar, eu não entendo nada, eu não entendo a Bíblia. Então eu vou ajudar nessa questão, tá? Então, se você tiver interesse de participar, manda um direct para mim, porque eu já vou montar, essa semana eu vou montar o grupo das pessoas que já estão querendo. E aí a gente vai definir o dia, o horário, eu não sei se vai ser à noite ou vai ser logo de manhã. A gente vai até vou fazer uma enquete lá com as pessoas que querem pra gente saber né, os horários melhores. Mas eu vou fazer isso. Então, eu acho que vai ser muito produtivo e assim é uma forma de também a gente estar em comunhão com quem quer realmente aprender da palavra. Então nós vamos ali orar um pelos outros, vamos aprender. Vai ser, acho que, uma coisa bem legal. Tá? Deus colocou esse desejo no meu coração e eu estou orando por isso e aí eu vou colocar isso em prática, tá bom? Obrigada, Rosa, vou sim, obrigada, muito obrigada. Nosso café já está agendado, com certeza. Chegando aí eu te mando uma mensagem, pode esperar, tá bom? Gente, muito obrigada, vamos fazer a oração para finalizarmos agora, tá bom? Fecha os olhos, por favor. Senhor Deus, Pai, te rendemos graças, te exaltamos, te glorificamos o seu nome nesse momento. O Senhor é santo, justo, o Senhor é bom, digno de toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda adoração. Muito obrigada por esse momento de estudo que o Senhor nos trouxe hoje, de sabedoria no nosso coração, porque sabemos que só através do conhecimento é que nós vamos adquirir a sabedoria que vem do alto. Muito obrigado, Senhor, por esse momento, obrigado por o Senhor me dar essa oportunidade de poder falar do Senhor. Obrigado pelas pessoas que estiveram aqui, que o Senhor abençoe cada uma delas, que o Senhor traga bênçãos, que o Senhor traga mais fé, que o Senhor traga coisas boas, nesse dia de hoje principalmente, Pai. Traga paz no coração, que o Senhor possa estar trazendo refrigério. A sua palavra, ela nos traz essa sensação de aconchego, e isso é tão bom, Senhor. Muito obrigada. E que o Senhor possa estar olhando por cada uma das pessoas que passaram por aqui com um olhar especial, Pai. Porque as que ficaram aqui, estudaram comigo, porque elas têm sede de Ti, da Tua palavra. Então, o Senhor derrame mais e mais sabedoria nos corações delas. É assim que eu oro, te agradeço, em nome de Jesus, pelo dia de hoje, para sempre. Amém. Muito obrigada por vocês estarem aqui. Amanhã, se Deus quiser, voltarei. Tá? Espero contar com vocês. Beijo! Ô, Maria, bom dia, cheguei no final. Vai ficar gravada, tá? Todas estão gravadas. Se você puder, assista, que vai ser bem interessante. E amanhã estarei aqui de novo, tá bom? Um beijo, que Deus abençoe a vida de cada uma. Tchau.